aí. Mas é muito bom a gente poder adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Sabe, irmãos, durante essa semana, né, antes da gente orar e ler a palavra, o Senhor trouxe um assunto para mim e que eu gostaria de dividir com os irmãos hoje. É muito difícil, né, a gente numa live, por mais que a gente queira fazer uma exposição completa, às vezes, de um texto, que é naturalmente aquilo que eu mais gosto de fazer, a gente entende que uma live precisa ter um tempo mínimo e que a gente consiga, em nome de Jesus, falar aquilo que Ele nos manda falar, logicamente. Mas eu sei que oportunidades não irão faltar quando a gente retornar, né? Para a gente estar junto, em culto, vigílias e etc. E essa semana eu estava pensando sobre isso. O Espírito Santo de Deus veio ministrar o meu coração, ministrar a minha alma sobre esse tema. Então nós vamos orar e depois nós vamos ler o texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23, tá? Senhor, obrigado pelos louvores, obrigado por Tua presença, obrigado porque o Senhor está aqui e o Senhor está presente na vida de todos os nossos irmãos, em suas casas, em suas residências. Nesse momento nós levantamos um clamor por todas as famílias que estão em luto e em luta. Há famílias que estão em luto porque perderam seus entes queridos. E há pessoas e há famílias que estão em luta porque os seus familiares estão enfermos. Nessa noite nós levantamos a nossa voz, pedindo ao Senhor que esteja gerando esperança no coração dessas pessoas, tanto aquelas que estão em luto como aquelas que estão em luta, porque a nossa esperança vem do Senhor. O salmista diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. A nossa esperança está em Ti, Deus. Mais uma vez nós temos a comprovação de que não podemos de maneira alguma colocar a nossa esperança em homem algum. A nossa esperança vem do Senhor. Então eu oro nessa noite para que o Teu Espírito Santo possa gerar esperança no coração dos Teus filhos, em nossos corações. Nós vamos superar tudo isso, eu creio, para a honra e para a glória do Teu nome. Seja conosco em nome de Jesus. Amém, amém. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. E aí, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu lá no meu canal no YouTube, José Luiz Camargo, vai lá, se inscreve, clica lá no sininho, né? Para você receber as notificações todas as vezes que um novo vídeo for postado no canal. Se você puder dar o seu like e compartilhar os vídeos de lá. Sempre repito isso, o YouTube entende quando aqueles que são inscritos, aqueles que vêm se inscrevendo, entende que o que nós estamos produzindo é um conteúdo de relevância e vai sugerindo os nossos vídeos a outras pessoas. Então eu peço a você que esteja conosco aí nessa labuta. Se você não se inscreveu, vai lá e se inscreve. José Luiz Camargo, tá bom? E também quero falar com você, se Deus permitir, no próximo domingo à noite, nós não teremos o nosso culto aqui pelo Facebook, o nosso culto será pelo Zoom. Estaremos com a nossa missionária Mayra, a nossa missionária também em Burkina, África, e ela vai estar falando à igreja em nome de Jesus. Bom? Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23, o texto diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios
como em que se obedeça à palavra do Senhor, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Para que não sejas rei. Meus queridos, meus amados irmãos em Cristo Jesus, um momento difícil, mas um divisor de águas na vida de Samuel e também na vida do próprio rei Saul, o primeiro rei de Israel, quando então cessou o período teocrático e iniciou-se o período monárquico. O texto é por demais sugestivo, mas dentre muitas mensagens que ele nos traz, eu queria falar sobre obediência. Obediência. A palavra que veio ao meu coração sobre obediência é porque em nossos dias nós temos uma igreja altamente desobediente. Uma igreja que não percebe que a sua desobediência gera rebeldia, ou a rebeldia que impera em seus corações é que promove a desobediência. Ora, nós não estamos aqui pedindo à igreja que obedeça a homens com suas palavras sem fundamento, mas muitas vezes o que percebemos é que é mais fácil para essa igreja obedecer a homens cuja palavra não tem valor do que obedecer a Deus. E eu particularmente penso que essa desobediência que é gerada pela rebeldia, ou a rebeldia que é gerada pela desobediência, tem um fundamento. Corações que estão cheios de si. Almas que estão cheias de arrogância. Pessoas orgulhosas, vaidosas, que simplesmente não param para ouvir o que Deus tem a dizer, ou quando param e ouvem, parecem não escutar o que o Espírito Santo está nos falando. Saul não conseguiu passar, poderíamos dizer assim, por um teste simples. O teste de obedecer à ordem do Senhor. Deus havia, através de Samuel, dado uma ordem àquele homem. Ele deveria então destruir totalmente o inimigo. Literalmente a palavra significa ali, você precisa dedicar ao Senhor. E essa ideia dessa dedicação ao Senhor, tal qual lá a cidade, de Jericó, é que tudo aquilo deveria estar à disposição do Senhor, deveria estar colocado diante de Deus. E vem-nos então, assim como vários estudiosos, vários comentaristas expõem, a ideia do harém. Significa que o que ali está posto é um objeto de dedicação a Jeová, portanto é proibido fazer uso comum daquilo que pertence ao Senhor. Foi assim com cidades, pessoas, animais, posses, objetos preciosos que deveriam ser dedicados total e completamente ao Senhor. Mude nos diz isso. Então nós encontramos essa ideia do harém, onde os aposentos das mulheres, ou Eran, ou Aran, como o termo propriamente pressupõe, é colocado para nós. Aquele recinto ali era um recinto consagrado, um recinto sagrado, ninguém podia entrar naquele lugar. E nesse caso também estavam separados para o uso secular. Deus havia falado através de Samuel. Porém, o rei
Saul, né, ousou fazer aquilo que não lhe foi pedido. Desobedecer para agradar. Desobedecer como quem diz, olha, a sua palavra foi muito boa, sabe, Samuel? Eu até sei que a palavra de Deus foi muito boa, mas o povo então veio e poupou o melhor. Para dedicação ao Senhor, Deus não havia pedido que ele fizesse aquilo. Deus havia pedido que tudo que ele havia conquistado ali deveria ser dedicado à destruição. Destrua tudo. Não é para guardar o melhor para um holocausto. E aí, nessa mesma ideia, nós vamos ver, por exemplo, o rei Davi. Lá no Salmo 51, quando ele ali está discorrendo com o Senhor a respeito da sua própria vida e das coisas que haviam acontecido consigo e também com Betseba, o seu pecado, aqui no Salmo 51, ele vai dizer assim, no Salmo 51, os versículos 16 e 17, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ou seja, arrependido, não desprezarás, ó Deus. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ele está falando de obediência. Deus não quer o teu sacrifício, Deus não quer o teu dinheiro, Deus não quer que você viaje 10.000 quilômetros para pregar o Evangelho, se a tua vida não estiver em obediência, se você não estiver submisso a Ele. Não adianta o que você venha fazer para agradar ao Senhor, se o princípio do que você está fazendo é desobediência. Mas na igreja do Senhor Jesus hoje, nós encontramos corações rebeldes, corações altivos, corações que se inclinam à desobediência. Pessoas que, se não for como elas querem, então não está bom. Pessoas que não se colocam diante do Senhor com a capacidade de submeterem-se a Deus, de submeterem-se à vontade de Deus, porque a vontade de Deus está contrariando a vontade delas. Então simplesmente elas rejeitam, elas se rebelam, elas falam contra, elas esperneiam, porque dentro delas há um espírito de rebeldia, dentro delas há um espírito de desobediência, e elas não conseguem perceber isso porque ainda não nasceram de novo, porque ainda não permitiram de fato que o Espírito Santo viesse a trabalhar em suas vidas. E é por isso, tão somente por isso, que Saul representa estes que não nasceram de novo, que não permitem que o Espírito Santo trabalhe. É alguém que quer melhorar a palavra de Deus, é alguém que quer trazer uma aplicação sua à palavra de Deus, é alguém que não está disposto a obedecer porque parece que o que Samuel diz e o que o próprio Deus diz não faz sentido. E como não faz sentido, ele acha então que pode fazer melhor. A ideia dele é melhor, guardar o melhor do gado, segurar os reis para que eles então não fossem mortos. Quando Deus disse que deveria ser dedicado, deveria ser destruído. E quando Deus fala, meu amado irmão, quando Deus ordena, nós como seus servos precisamos obedecer. Nós não precisamos fazer mais nada se não obedecermos ao Senhor. Foi por isso que a família de Noé foi salva, porque ele obedeceu. E é por isso que aqueles que obedecem, que se submetem à palavra do Senhor, serão salvos também. Porque enquanto o espírito de rebeldia e de desobediência imperarem sobre aqueles que se dizem servos de Deus, estes estarão dando com seus burros na água sempre. Essas pessoas estarão na igreja, elas levarão suas Bíblias, elas cantarão os louvores, elas farão as coisas que têm que fazer, estarão envolvidas em seus ministérios,
Porém, são pessoas que serão reprovadas, assim como Saul foi reprovado, porque o seu coração está inclinado à rebeldia, porque o seu coração está inclinado à desobediência. Ora, nessa noite o Senhor está falando que é hora de abandonar essa rebeldia, abandonar a desobediência e submeter-se inteiramente a Deus e a sua palavra. Por quê? É tão fácil desobedecer ao Senhor. Por que é tão fácil não submeter-se a Ele? Logicamente, porque ainda há muita carne em sua vida. Logicamente, porque ainda há muito do seu coração aí. Logicamente, porque você quer dominar o seu caminhar. Apesar de você dizer que está na casa de Deus, apesar de você dizer que é servo do Senhor, ainda há muito de Saul dentro de você. E o que vemos aqui então é que a atitude desse homem vai gerar um transtorno imenso para ele mesmo. Porque o texto sagrado vai nos dizer que porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Há muitas pessoas que perderam o brilho do seu ministério. Há pessoas com um conhecimento profundo das Escrituras, mas não é nada mais do que conhecimento, sabe? Há pessoas que lidam com o ministério de louvor, suas vozes, a maneira como tocam, são divinas, do ponto de vista humano, mas não passa de um bom instrumentista, não passa de um bom cantor. Então, conhecimento e habilidade para fazer é o que não falta dentro da igreja do Senhor. E tanto o conhecimento como a habilidade para fazer, seja para tocar um violão, um contrabaixo, um teclado ou mesmo cantar, toca as nossas emoções. Então nos sentimos emocionados porque, cá para nós, se eu ouço, por exemplo, um Milton Nascimento cantando, eu fecho os meus olhos, dependendo da música que ele estiver cantando, eu vou me sentir emocionado. Se eu ouço um Andrea Bocelli cantando, se eu fecho os meus olhos, eu vou sentir dentro de mim, porque o que ele canta, a voz dele é demais. Se eu escuto um Frank Sinatra cantando, eu fecho os meus olhos, eu vou sentir a mesma coisa, porque está tocando as minhas emoções. E eu tenho emoções. E na igreja está acontecendo a mesma coisa. Então, se eu ouço alguém falando, uma pessoa com conhecimento profundo, e eu gosto, de estudar, e à medida que eu ouço, aquilo também toca as minhas emoções, eu fico empolgado com aquilo. Se eu ouço alguém tocando ou cantando, toca as minhas emoções. Mas nós não estamos falando de emoções, meus irmãos. Nós estamos falando de palavra viva que gera vida. Nós estamos falando de deixar o Espírito Santo fazer e não o homem. Nós estamos falando de deixar o Espírito Santo tocar e não o homem. Nós estamos falando do homem ser o instrumento que o Espírito toca, do homem ser o instrumento pelo qual Deus usa para cantar. E quando você canta, e quando você toca, e quando você prega, aquela mensagem toca o teu intelecto, aquela música toca o teu intelecto e desce ao teu coração e cria forma, cria vida, e você sente desejo de mudar a sua vida, porque quando você quer se tornar uma pessoa obediente, submissa e dedicada ao Senhor, você entende que não tem absolutamente nada de você. Ora, o que você tem? Eu sou pastor, eu sou pós-graduado nisso ou naquilo, eu sou PhD em Novo Testamento, eu sou doutor em Antigo Testamento. Para que vale isso? É verdade que os nossos seminários têm formados doutores, mas é verdade também que esses doutores são analfabetos. Sabe por quê? Porque eles acham que sabem, eles acham que podem. Tem muito de Saul dentro do coração desses homens, e é por isso que a igreja do Senhor está cada vez mais vazia da graça, porque não há lugar para o Espírito Santo no púlpito da igreja, porque o homem dominou o espaço do púlpito. Ele então preencheu aquilo com conhecimento. A adoração não é mais do que música, não é mais do que instrumento. Sabe, o Espírito de Deus está clamando nesses dias para que não sejamos tal qual Saul foi, um homem desobediente que desconsiderou a palavra de Deus por intermédio do sacerdote Samuel.
O Espírito Santo clama nessa noite a uma igreja que deve submeter-se a Ele, que deve abrir mão das suas vontades, que deve abrir mão do seu querer, deve abrir mão das suas ideias, para compreender em nome de Jesus que essa palavra é verdadeira, e há homens a quem Deus tem levantado com uma palavra profética, uma palavra verdadeira, para que haja obediência. E é por isso que Saul ouve da boca de Samuel: tem porventura o Senhor, coloque-se no lugar de Samuel, coloque-se no lugar de Saul. Pense você ouvir uma palavra dessa. Eu estou pensando comigo aqui, pense você. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a sua palavra? Ou como em que se obedeça a palavra do Senhor? Tem o Senhor porventura prazer em que você ofereça a Ele dinheiro, em que você ofereça sacrifícios, quando o princípio da sua vida é desobediência? Você está em desobediência, mas quer servir a Deus. Não, porque hoje está desse jeito. É o Evangelho que tem que se acomodar a mim. É o Evangelho que tem que se amoldar a mim. Não é o Evangelho que me transforma, não é a palavra profética que me transforma, mas é a Bíblia que tem que se amoldar a mim. Me parece que é isso que Saul está querendo fazer com a palavra de Deus por intermédio de Samuel, e ele diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? O que você está pensando, pastor? O que você está pensando, líder? O que você está pensando? Você acha que você então inventou a roda? Que você inventou a pólvora? Você acha que você é o dono da igreja? Você acha que você é o dono do rebanho? É você quem decide? São suas ideias mirabolantes? Não. O Senhor continua no trono, o Senhor continua o Senhor da igreja. E Ele fez do seu filho cabeça dessa igreja. E o texto continua dizendo: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Deus não está buscando a gordura de carneiros, Deus não está buscando o melhor dessa terra, se o princípio da tua vida é desobediência. O que o Senhor quer de nós? Obediência. Porque se estamos em desobediência, não interessa o que nós estamos fazendo. Abrir uma igreja, tem 3.000 membros. Não interessa isso para Deus. Se o seu princípio é desobediência, isso aí está debaixo de maldição. Eu agora estou cantando na igreja, estou tocando na igreja, estou pregando na igreja. Se você está fazendo isso debaixo de desobediência, isso não tem valor para o Senhor. Você está sendo reprovado, assim como Saul foi. Então nós temos uma igreja que tem um coração tipo o coração de Saul, um coração desobediente, um coração que não se submete, um coração arrogante, um coração presunçoso, um coração orgulhoso. Como que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar aí? Como que o Espírito Santo vai ter liberdade de falar na igreja? Como que o Espírito Santo vai ter liberdade de corrigir aqueles que estão errados? Se é do púlpito que parte a ideia de que o conhecimento, de que eu posso, de que eu vou fazer, assim como Saul, que considerou que a palavra de Deus, a palavra de Samuel, não era tão agradável assim, então o povo, reservaram o melhor do gado. Não mataram os reis, não. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. E ele ouve a sentença. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não reines, ou seja, para que não sejas rei. Há muitas pessoas que não perceberam que foram rejeitadas nesse sentido para o exercício de um ministério. Eu não estou falando de salvação, por favor. Eu estou falando para o exercício do ministério. Estão fazendo, mas é só emoção, nada mais. Que bênção. Que bênção o quê? Se o princípio é desobediência, né?
Saul também estava vivendo aqui um momento de êxtase, venceu e etc e tal, guardou o melhor do rebanho. Estou vivendo um momento de êxtase, é mesmo? O Senhor está dizendo, olha, você rejeitou a palavra de Deus, você rejeitou a palavra do Senhor. Então, porque você rejeitou a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou e Ele não quer que você continue sendo rei. Há muitas pessoas que não perceberam, assim como Sansão, ele não percebeu na maneira como ele brincava tanto com o segredo dos seus cabelos. Da última vez, o texto de Juízes diz que levantar-me-ei e darei conta dos filisteus como da última vez. E o texto sagrado diz, e ele não percebeu que o Senhor já não estava mais com ele. Há muitas pessoas que ainda não perceberam que o Senhor não está aprovando o que eles estão fazendo. Mas eu sou professor da escola dominical, Deus não está aprovando. Mas eu sou um pastor e eu tenho visto coisas, Deus não está aprovando. Mas eu sou um ministro de adoração, mas eu trabalho com a intercessão, Deus não está aprovando o que você está fazendo, porque o princípio da sua vida é desobediência e obedecer é melhor do que sacrificar. Por isso aqui no versículo 11 ele diz, eu arrependo-me, que o Senhor diz. Porque não houve mudança de caráter naquele homem. Porque não houve uma mudança verdadeira naquele homem. Ora, meus amados irmãos, o que estamos esperando? O que estamos esperando? Deus quer a nossa obediência, é isso que Ele quer. Não me interessa o que o irmão tal, a irmã tal pensa ou fala. Me interessa o que o meu Deus fala, porque se o que o meu Deus fala é o mote da minha vida, eu sinceramente não estou preocupado com o que o irmão, a irmã ou qualquer outra pessoa pensa ou fala. A minha preocupação é se eu estou fazendo aquilo que Deus não me mandou fazer. Deus não me mandou fazer isso, eu estou fazendo. Aí eu me preocupo. Porque eu não fui levantado para obedecer a homem algum. Eu fui levantado para obedecer a palavra de Deus. Fui levantado para obedecer ao Senhor, para buscar essa palavra. E todas as vezes que um espírito rebelde se arvora, se levanta, ele precisa ser repreendido na autoridade do nome de Jesus. Por isso, igreja do Senhor que me ouve nessa noite, preste atenção. Presta atenção, coração desobediente, presta atenção. Ouça o que o Senhor está falando com você. Abandone essa desobediência, abandone essa rebeldia. Submeta-se a Deus, submeta-se à sua palavra, para que você não ouça sentença semelhante a que Saul ouviu, a qual Saul foi submetido. Então que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo do Senhor ministre sobre você e que você reflita sobre esse texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 15, em nome de Jesus. Eu quero pedir para você se inscrever lá no meu canal, essa mensagem daqui a pouco vai estar lá, em nome de Jesus. Compartilhe de lá, clique no sininho, dê o seu like, em nome do Senhor, e ore por nós. A igreja do Senhor está se preparando até segunda ordem para um retorno em janeiro. Então é isso.